vamos dar início a mais uma entrevista aqui do Notícias de Franca, essa cobertura que o portal Notícias de Franca está fazendo das eleições municipais de 2024. E hoje nós estamos recebendo aqui a Mariana Negri, a quarta entrevistada dessa série de entrevistas que nós faremos com todos os candidatos e candidatas que estão disputando a Prefeitura de Franca. O objetivo da entrevista é explorar os temas relacionados ao plano de governo e dar oportunidade para os eleitores e as eleitoras de conhecer o que pensam os candidatos e o que propõem todas as candidaturas que estão se colocando para a escolha da população, né? E debater e conhecer plano de governo é importante. E hoje nós recebemos a Mariana Negri, que entre os candidatos é a única mulher, que tem como vice também uma mulher, a Flávia Mildres. Mildres, né? Flávia Mildres. Elas são candidatas pela Frente Brasil da Esperança, que reúne o PT, o PCdoB e o PV. Né? Então, essa é a coligação que tem as duas mulheres como candidatas a prefeita e vice. E nós queremos agradecer, Mariana, a sua disposição de estar aqui para conversar, né? E eu já quero passar imediatamente para você, para que você mesmo fale quem é a Mariana. Isso aqui em todas as entrevistas a gente faz, que eu acho que nada melhor do que a própria pessoa para contar rapidamente, né? Quem é Mariana Negri? Bom, obrigada, Gilmar, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho muito importante que a gente qualifique essa campanha e consiga, de fato, ter espaços para debater plano de governo e não ficar só em narrativas. Então, agradeço muito pela democracia, inclusive, esse espaço. Bom, eu sou a Mariana Negri, estou candidata a prefeita aqui em Franca pela Federação Brasil da Esperança, como disse o Gilmar, PT, PCdoB e PV. Eu sou oficial de promotoria do Ministério Público, minha formação é em Direito, já fui servidora municipal, já fui servidora do Banco do Brasil, hoje eu sou servidora do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sou mãe de 3 filhos, da Melinda, da Clarice e do Heitor, sou casada, então ser mãe, cuidar da minha família é uma coisa que me qualifica muito, assim, diz muito sobre quem eu sou. E é isso, e agora eu estou aqui querendo cuidar, além de cuidar dos meus filhos, quero cuidar da nossa cidade, quero que todas as crianças tenham oportunidade, é por isso que eu aceitei esse desafio. Então essa era outra pergunta que vem na sequência, assim, por que a Mariana quer ser prefeita de Franca? Pois é, eu acredito muito que a gente precisa dar uma melhorada no nosso contato entre governo e povo. Eu acho que falta muito afeto, eu acho que falta muito carinho, eu acho que falta o povo se sentir realmente pertencente a essa cidade e se sentir parte de alguma coisa maior. Então, quando meus filhos foram crescendo, eu comecei a pensar como que essa cidade podia ser melhor, que a gente pudesse ter sonhos, que a gente pudesse ter progresso, para que eles pudessem continuar aqui e não tenham que ir embora, como tantos fazem, né? Muitas pessoas mandam os filhos estudar fora e aí os filhos ficam morando fora. Então, Franca, inclusive no Sebrae, eu estive ontem no evento do Sebrae e foi falado sobre isso, que a gente forma, né, da criança da creche até o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio agora, e essa pessoa vai embora. Esse cérebro, ele vai empreender em outras cidades, ele vai trabalhar em outras cidades. Então, a gente precisa de uma cidade que olhe para o futuro. E para isso, a gente precisa cuidar do presente. E essa vontade de uma cidade melhor veio depois da maternidade. Eu sempre tive, né, vontade de mudar as coisas. Porque você é uma militante política independente do processo eleitoral, né? Exatamente. Eu estou há 21 anos filiado no mesmo partido, defendendo as mesmas ideias. Daqui 20 anos vou estar no mesmo lugar, defendendo as mesmas ideias, porque é a coerência que eu tenho na minha vida inteira. E agora, ser candidata a prefeita é uma oportunidade. Mas a luta continua, independente de eleição, sem dúvida nenhuma. Amanhã, prefeito ou não, estaremos lutando do mesmo jeito por um futuro melhor. Sem dúvida, Mariana. E eu queria já começar aqui tratando de algumas questões que
que, na verdade, dialogam com o plano de governo e tudo, mas que a gente não podia deixar de abordar, até porque nós estamos vivendo a consequência disso neste momento. Já tem quase 150 dias que não cai uma gota de água em Franca. Em toda a nossa região, nós estamos convivendo com o problema das queimadas, dos incêndios, né? A crise climática está se abatendo sobre o planeta. O Rio Grande do Sul, nós tivemos o exemplo agora, no começo do ano, da tragédia que foi o Rio Grande do Sul. Então, essa questão climática está afetando o mundo e o Brasil está sofrendo as consequências do Oiapoque ao Chuí. Tanto é verdade que lá no norte do país nós estamos vendo os rios que antes eram abundantes em água, hoje com os barcos todos na lama, né? Então, eu digo isso porque tem candidaturas, tem gente que é negacionista e que acha que a questão climática não é um problema. Então, Mariana, eu sei que só o município, somente uma cidade não vai resolver o problema, mas cada cidade, se cuidar bem do meio ambiente, ter políticas públicas para isso, né, claro que vai contribuir. Mas eu queria ouvir de você. O que você tem no seu plano de governo? Como que a Mariana pensa em fazer com que uma administração municipal, sob o seu comando, possa dialogar e apresentar propostas que vão ao encontro da solução e da melhoria desse problema ambiental que nós vivemos hoje? Gilmar, sem dúvida, esse é um dos principais problemas que a humanidade está enfrentando, né? Negar isso pode ser muito confortável para a gente continuar seguindo a vida tranquilo, mas muito pouco eficiente para a gente mudar alguma coisa. Então, o primeiro passo é reconhecer a ciência, reconhecer os cientistas. Está havendo, sim, uma mudança climática e nós estamos vendo os impactos aí a todo momento. E é uma luta de todos mesmo, de todas as pessoas e do município, do estado, do governo federal, de todo mundo. Pensando aqui no governo municipal e de coisas que estão no plano de governo, a gente colocou a vontade de trocar a frota de ônibus, por exemplo, por ônibus elétricos. O PAC tem linha de crédito específico para esses projetos sustentáveis. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Sim, Campinas trocou a frota inteira de ônibus, e Campinas é grande, trocou a frota inteira de ônibus para ônibus elétricos com verba do PAC, do governo federal. Então, é possível a gente buscar recursos junto ao governo federal para eletrificar a frota do município. Claro que aos poucos, né, os ônibus, os próprios automóveis do município, na medida do possível que a gente for conseguindo financiamento do governo federal, fazer essa troca paulatina. E aí a gente vai ter que gerar eletricidade para esses ônibus. Nós precisamos adotar energia solar na prefeitura, nos prédios da prefeitura, para usar nos próprios ônibus e carros que a gente está propondo. Inclusive, eu tive há pouco tempo, vi a experiência lá de Ribeirão Corrente, apesar de ser uma cidade pequena, mas eles têm um trabalho interessante lá. E hoje já tem autonomia e energia elétrica gerada por essas energias fotovoltaicas. Exatamente. E isso também existe verba específica do governo federal para a gente colocar essas placas de energia solar na prefeitura. E olha o sol de Franca, né? O que não vai faltar é energia aqui. E coisas muito mais simples e baratas que a gente não faz, que é a educação ambiental. A gente precisa conversar com as pessoas, até para que as pessoas não cresçam achando que é por acaso que está ficando cada vez mais quente, ou que cada vez mais enchentes ou secas. A gente precisa ter educação ambiental, dialogar com as pessoas, mostrar o que cada um pode fazer, separação de lixo, tudo faz parte dessa coleta seletiva, mas ela depende de uma consciência da população também, saber separar o lixo. É fundamental, porque com isso você reduz o impacto do lixo nos locais inadequados, né? Sim, e a gente trabalhar com plantio de árvores, vai ser muito junto com as escolas, né? Essa parte da educação ambiental. Muito bom. Mariana, tem muito assunto que é plano de governo, né? Sobre a saúde, né? Pesquisas apontam que o principal problema da cidade, hoje apontado pela população, é a saúde. Isso não é de hoje e o prefeito diz que gasta mais de 30% do orçamento da prefeitura com saúde, mesmo assim a gente convive com uma série de problemas, né?
Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, como você vê essa problemática e quais são as principais propostas que o seu plano de governo tem e que, se você for eleita, você pretende colocar em prática durante os 4 anos do seu mandato. Eu acho que o governo de Franca gasta muito, quase 34%, mas gasta mal. A gente não vê ações de prevenção em doença. A gente não vê na ponta um bom relacionamento com os prestadores de serviço para que a gente consiga vagas de internação para todo mundo, para que a gente consiga zerar a fila de cirurgia. E a gente vê muito apagar fogo, né? As pessoas entram com ação judicial, a prefeitura vai lá e paga. Então, a gente precisa fazer uma reforma nessa estrutura da Secretaria de Saúde. Saber como aplicar melhor esses 34% do orçamento. Que é uma porcentagem muito alta do orçamento. E nós temos 2 problemas principais. O final, ali, de falta de vaga de internação e fila de cirurgia letiva. E aqui no começo, não tem nada de prevenção. Nós temos muito poucas estratégias de saúde da família em Franca. Nós tivemos os 5 núcleos de saúde da família do seu governo ainda, de 96 a 2004, que foram construídos e não foram construídos novos equipamentos. Houve, sim, contratação de agentes que estão espalhados nas UBSs, mas ainda assim é muito pouco. O governo federal paga até 95% do salário do agente de saúde da família. É importante dizer isso, porque eu disse na sabatina, o Tito disse na sabatina, e o atual prefeito disse que a gente precisava estudar, que não era 95%. E aí, o que acontece é o seguinte, é 95% para aqueles municípios que atingem os índices do Ministério da Saúde. Que você está dizendo que o governo federal banca 95% do custo de uma equipe do Programa de Saúde da Família. A sua proposta é criar quantas equipes em Franca? A gente precisa, pelo menos, triplicar o número de agentes e, por consequência, das equipes. Das equipes. Porque, além do custo ser baixo para a gente, se a gente estiver seguindo a cartilha direitinho, o que eu pretendo seguir, a gente vai atingir os índices e vai conseguir o repasse de 95% do governo federal. O município entra com 5% do salário, dos débitos trabalhistas, de tudo daquele servidor. Então, nós precisamos convocar os agentes de saúde da família e os agentes de endemia, porque quando a gente pensa em saúde, tem as crises de dengue todo ano, também por falta de agentes de vetores, né, que visitam as casas e fazem esse papel da educação. E a gente vai contratar, se precisar, vai fazer mais concurso, porque a gente precisa desses profissionais atuando na prevenção, para que a gente não tenha tanta gente lá na ponta. Eu concordo plenamente com você em relação a essa necessidade da prevenção. E o Programa de Saúde da Família, ele dialoga direto com isso. Agora, assim, a preocupação que eu tenho, né, é como o orçamento municipal suportar isso, porque eu vejo que os candidatos apresentam, os candidatos, as candidaturas, né, uma série de propostas, só que quando você vai confrontar essas propostas com o orçamento municipal, você verifica a dificuldade de caber tudo ali dentro do orçamento, porque Franca, embora seja uma cidade com mais de quase 400 mil habitantes, mas é uma cidade que não tem uma arrecadação compatível com o tamanho da cidade, né? Melhorou, mas ainda precisava avançar mais. Então, a gente sempre, quando vai discutir programa, a gente fica com essa observação. E também é uma preocupação. O nosso orçamento é baixo, como o orçamento da maioria das famílias aqui de Franca, e a gente sabe que precisa ter criatividade, precisa ter trabalho para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito dentro desse orçamento. Quando eu falo do agente de saúde da família e do agente de vetores, que o custo é baixíssimo, a gente sabe que vai melhorar daqui a alguns anos, porque é uma prevenção de doenças. No caso, né, da dengue, você já tem um impacto da importante, dengue é imediato, né? Imediato, porque nós vimos o que vidas foram perdidas Muitas ao longo desse período da dengue, não é? Não só aqui, mas em várias cidades. E eu lembro que no passado, por exemplo, quando eu estive na prefeitura, eu lembro que a situação, se você olhar o número de casos, tudo era menor, mas nós fizemos uma parceria com o Ministério da Saúde, compramos uma série de veículos, colocamos equipe, e isso acabou dando um resultado importante. Eu concordo contigo que essa questão
né? Talvez não leve um investimento tão grande, Isso. mas traz um resultado. Mas antes de ir para outro assunto, só para falar mais um pouquinho dessa ponta aqui das vagas de internação, que é um problema absurdo. Todo dia tem 4, 5 pessoas nas UPAs aguardando uma vaga de internação e a fila de cirurgia eletiva. Essa semana houve a proposta, né, de passar 2,5 milhões do orçamento da publicidade do prefeito. 4,5 milhões o orçamento, e havia uma proposta de passar 2,5 milhões para cirurgia de catarata e aparelhos auditivos e 500 mil para outras coisas, outros fins. A Câmara de Vereadores rejeitou a proposta e manteve os 4,5 milhões no gabinete do prefeito para publicidade. Então, a gente precisa também parar de culpar a falta de orçamento. Com relação a esse final, é necessário que o município dialogue com os prestadores de serviço. O atual prefeito não conversa com a Santa Casa. O diálogo é fundamental para você aparar essas arestas. Né? Eu estive com a diretoria da Santa Casa há poucos dias e eles me disseram: Mariana, o Alexandre veio aqui logo depois que ele foi eleito. Depois, nunca mais sentou para conversar com a gente. Então, como é possível você negociar sem conversar, sem o diálogo? Bom, eu sei que a saúde é essa preocupação. Você já deu algumas indicações importantes, principalmente esse ponto da prevenção, que eu acho fundamental. Mas eu queria engatar com outro tema que você já até tratou aí rapidamente, que é a questão do transporte coletivo, né? Uma parte importante da população depende do transporte coletivo e eu sei que essa situação vem sim, sem uma solução já de alguns anos, né? Desde o prefeito anterior e continua com o atual, né? O que a Mariana pretende fazer, se for eleita, para melhorar o transporte coletivo e resolver essa situação que hoje está com todos esses embaraços que a gente conhece? O transporte chegou numa encruzilhada, né? Ele está cada vez menos sendo utilizado, até pelo surgimento do Uber, dos aplicativos, as motos. É mais barato você comprar uma moto e, às vezes, até você ir de Uber do que você usar o transporte. E quanto menos usuário, mais vai precarizar o serviço. Cada vez menos linhas, cada vez menos ônibus, cada vez menos funcionários. Então, muito estudioso aponta que esse modelo é falido, ele tem poucos anos de existência ainda. E para onde a gente vai? A proposta que parecia, eu até brinquei no outro podcast que eu fiz, que parecia coisa de adolescente, quando a gente era estudante, lutava pelo passe livre. Uhum. E hoje em dia é uma coisa super sensata, tem mais de 100 cidades no Brasil. As cidades que implantaram tarifa zero, estou falando sobre o tarifa zero, estão indo muito bem. Só que, como fazer isso em Franca? Então, antes de falar de tarifa zero, lembrar que transporte é um direito social previsto na Constituição Federal. Então, é a obrigação da prefeitura, do estado, do gestor, fornecer transporte para o cidadão. O tarifa zero, ele vem para salvar esse modelo de transporte coletivo, porque isso dialoga com a sua primeira pergunta sobre meio ambiente. A gente precisa de transporte coletivo para ter menos carros nas ruas, menos emissão de gases poluentes. Ainda mais aqui, que tem uma das frotas per capita, uma das maiores do Brasil. E isso dialoga com o trânsito. Nós temos um trânsito muito ruim também. Quando a gente põe todo mundo para ir trabalhar de moto, para ir trabalhar de bicicleta, ou então uma pessoa em um Uber, né, utilizando um carro, a gente está fazendo o trânsito ficar caótico. Você sabe que das 6 às 7h30 da manhã e das 5 às 7 da noite, está um caos na maioria dos lugares. Então, a gente precisa pensar no transporte coletivo para o bem de toda a sociedade, inclusive de quem não usa o transporte coletivo. Existem fontes de financiamento dessa tarifa zero. Em Franca já existem várias gratuidades. Por exemplo, estudante já paga meio passe. A gente consegue verba do Fundeb para conseguir subsidiar a outra metade. Em São Caetano do Sul, eles têm um fundo de transporte coletivo que os empregadores, aquela porcentagem que o empregador paga de vale-transporte, ele manda para o fundo e esse fundo financia o tarifa zero. Então, as cidades, como eu disse,
mais de 100 cidades, indo para 200, todas muito bem sucedidas. É possível trazer isso para Quando você, na minha época, falar de transporte gratuito era bem mais complicado, porque eu logo olho pelo tamanho do orçamento. Para o município subsidiar é complicado. Agora, sem dúvida, a realidade hoje é outra, né? Você tem concorrência de outros modais de transporte, você tem, né, a própria economia que cresceu, as pessoas têm mais... Antigamente era difícil uma pessoa comprar uma moto, hoje é bem mais fácil, como vários outros produtos. Então, tem que repensar em um outro modelo, e como você disse, já tem mais de 200, quase 200 cidades, olhar esse modelo e fazer isso num processo de assim, gradual, né? Porque eu tenho que ser sincero, colocar isso dentro do orçamento hoje, qualquer candidato que falar isso está dizendo que aos poucos. Não tem condição. A gente tem que ter um processo que levaria a isso posteriormente. Mas, ainda dando sequência aqui, Mariana, eu queria tratar de um outro tema aqui, que também está nas preocupações da população, embora a prefeitura diretamente não seja responsável, é a questão da segurança pública, né? Embora, se você colocar número de homicídios por grupo de 100 mil, Franca está numa situação tranquila, comparado com uma situação... Se o Brasil e o mundo tivesse o número de homicídios por grupo de 100 mil que tem aqui, seria uma situação bem interessante. Agora, por outro lado, você tem muitos furtos, roubos, né? Roubos à residência, uma série de outras coisas que causam transtorno à população. E a sensação de segurança também, ela não está... As pessoas não têm essa sensação de segurança. O que a Mariana pensa, o que o seu plano de governo diz sobre segurança pública para Franca? Primeiro, manter um excelente relacionamento com as forças policiais estaduais, que são responsáveis aí pelo patrulhamento ostensivo, pela investigação, polícia civil e militar. A gente tem que estar sempre em diálogo e se relacionando bem com essas forças. O município tem a Guarda Civil Municipal e é urgente que a gente aumente o número de guardas civis municipais. E você é favorável a armar a guarda? Armar com arma letal, não. Eles já têm a arma de choque. Eu acho que a gente precisa melhorar esse treinamento, inclusive. O Alexandre acha que eles são mal treinados, que eles não dão conta. Eu acho que eles são muito competentes, que eles dão muito conta do recado. Mas quanto mais treinamento... E tem uma necessidade de efetivo também, de aumentar. Isso, não é? O efetivo é muito baixo, Gilmar. São quase 60, mas você sabe, existem as licenças, existe mais ou menos uns 40 guardas em exercício, em regime de 12/36, então nesse momento tem 10. 2 ficam nas câmeras, né, no central de monitoramento por câmera. Então, a gente tem 8 andando pela cidade para fazer muita coisa. Eles fazem autuação ambiental, eles vão atrás de cavalo, eles resolvem problemas de briga em UBS, em pronto-socorro, eles fazem em Maria da Penha. Demanda tem, e eu acho que aí é uma questão também que entra o orçamento. No tamanho do orçamento, porque nós estamos falando em contratar pessoas, fazer concurso, aumentar o número de funcionários, né? Isso é sempre uma preocupação, né? Mariana, uma outra questão assim, que eu vejo como assim, distante, o atual governo, eu não tenho detalhamento, não tenho como dizer assim, com propriedade sobre o que a atual administração está fazendo. Mas eu sei que é uma carência de Franca, porque tem muitas famílias que não têm casa própria, que têm a expectativa do programa Minha Casa Minha Vida, que têm a expectativa de alguma política pública que possa garantir, né, a sua casa própria. E aí, nesse sentido, como é que vocês construíram o plano de governo e como vocês pensam sobre essa questão da habitação? É um problema grave em Franca, já tem 6 anos que Franca não recebe política de habitação. Então, primeiro ponto, parceria com o governo federal, Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, trazer linha de crédito e empresas que vão fazer essas habitações populares para a gente diminuir a fila, porque a fila é grande por habitação popular.
Então, isso é o básico, o que todo gestor deveria buscar fazer. Claro que a gente não vai cair do céu, a gente precisa sair daqui para Brasília, para São Paulo, conversar com todo mundo para trazer para cá, falta vontade política. O segundo ponto, que eu acho muito legal, inclusive, por trazer participação popular, eu acho que é uma ação de cidadania, são os mutirões que tivemos em Franca no passado, né? Eu visitei o Jardim Panorama, no seu governo, inclusive, e conheci as casas, conversei com a população. O regime de mutirão é incrível. Parece difícil de fazer quando a gente lê na teoria, mas a hora que está se realizando, me parece uma experiência de democracia muito importante. É interessante. Embora, claro, que se o governo, se você tem condição de fazer com recursos governamentais, sem a população ter que ir lá construir, é melhor. Mas sim, claro. Essa possibilidade também é uma alternativa para você poder, porque nem sempre todos os recursos governamentais vão fazer frente, vão conseguir, né, suprir essa necessidade. Então, a experiência do mutirão, que a gente teve com três projetos de mutirão, né, apesar de que foi uma quantidade pequena de habitações, mas sem dúvida assim, contribuiu nesse processo, e também a busca das parcerias é importante. Mas eu queria, aproveitando esse gancho da parceria, eu estou andando assim, porque tem muita coisa, a gente tem um tempo aqui, e a gente quer explorar ao máximo, né, os candidatos para saber dos seus programas. Mas você falou 2 vezes sobre essa possibilidade e parceria com o governo federal. Você é do PT, o presidente da República, o presidente Lula, né? Eu sei que você já esteve lá com ele, que eu acho que ele até gravou alguma coisa pro seu programa de televisão e tal, né? Como é que você pretende, né, fazer com que essa possibilidade, não estou dizendo que o governo atende só quem é do PT, porque eu já trabalhei lá e sei que não é assim, atende a todos os partidos. Já mandou muita coisa para Franca, inclusive Franca já recebeu muito, em todos esses... Durante o período que o Lula foi presidente, teve muito recurso. Só um parênteses aqui, né? Importante, que a construção que o atual prefeito tem falado muito das 2 UBSs, de uma creche, de uma escola de tempo integral, é verba do governo federal pelo PAC. As 2 UPAs. As 2 UPAs. Tanto a da região sul como da região oeste também foi recurso do governo federal. Mas eu estou dizendo isso porque eu sei que você pretende, né, assim... explorar essa relação no sentido de conseguir, porque muitas vezes os recursos estão lá e o município não apresenta projeto ou não vai atrás. Como é que você pretende fazer essa ponte com Brasília? Então, independentemente do bom relacionamento, porque a gente consegue chegar nos ministérios, conversar com as pessoas, mas independente disso, eu acho que Franca precisa inscrever projeto para o governo federal. A gente deixa de receber muita verba por falta de projeto. Inclusive as restaurações dos patrimônios históricos aí que estão caindo, tudo isso pode vir verba mediante em criar um banco de projetos? Penso em criar uma coordenadoria de projetos, pessoas que vão ficar responsáveis por isso. A gente vai trazer muita coisa boa do governo federal para Franca. Olha, e hoje tem mais facilidade porque você tem programas. Na minha época não tinha isso, mas eu lembro que a gente criou algo semelhante a isso. E, por exemplo, nós conseguimos um recurso internacional para fazer o centro de difusão científica lá no Champagnat, inclusive a instalação do Observatório Astronômico. Lá foi um recurso de fora do Brasil, que graças a Raquel Benedetti, que estava comigo naquela época lá, ela conseguiu fazer uma pesquisa e encontrou um recurso internacional que veio direto para a prefeitura e nós implementamos um projeto importante. Mas eu vejo a necessidade de ter projeto e de apresentar e de buscar também. Sim, né? De buscar. A gente falou agora há pouco de saúde. Um problema grave da saúde de Franca, só para voltar rapidamente, é a questão da saúde bucal. Nós temos muito pouco dentista, muito pouco tratamento bucal. É uma dor que as pessoas encontram na rua e falam, sabe, que estão com problema nos dentes, que não conseguem tratamento. E o governo federal tem o Brasil Sorridente, que Franca não cadastrou projeto. Então não veio verba do Brasil Sorridente para Franca. A gente vai trazer o Brasil Sorridente para Franca e todo mundo vai poder cuidar da sua saúde bucal. Que bacana, muito bem. Ô Mariana, nós estamos com pela primeira vez numa eleição em Franca, 2 mulheres, uma candidata a prefeita e a vice, né, na mesma chapa.
O que você, assim, e nós temos também um histórico aqui, 2 mulheres já foram para o segundo turno em eleições. A deputada Graciela disputou uma eleição de segundo turno e a Flávia Lancha disputou a última eleição, inclusive foi na frente do Alexandre para o segundo turno, acabou perdendo a eleição, né? Então, prova que o eleitorado em Franca também, assim, não é um eleitorado que é, vamos dizer, refratário a candidaturas de mulher. Sim. Então, isso aí já está provado, acho que é uma coisa que, né, pelo menos, não ganhou eleição, não foi por isso, que a Flávia foi para o segundo turno na frente do Alexandre. Eu te pergunto, nós estamos completando 200 anos agora de Franca. Nunca tivemos uma mulher comandando a cidade. O que você diz para as mulheres, você pode dizer, principalmente para as mulheres, o que ganharia a cidade tendo uma mulher prefeita e uma vice junto com ela? Uma prefeita e uma vice mulher. Olha, é muito, muito, muito importante que a gente eleja mulheres para posições de poder. O que afeta muito a vida de todas, principalmente de nós, né? Das meninas, das mulheres, das senhoras idosas. Falta política pública para a mulher, porque a gente, 200 anos de história, nunca foi gerido por uma mulher. E todo mundo sabe da capacidade da mulher. As mulheres, embora ainda ganhem menos que os homens nas mesmas funções, coisa que nós estamos caminhando para mudar, as mulheres, elas têm uma formação educacional maior, as mulheres estão em muito maior número nas universidades. Então, o que a gente precisa é lutar pela igualdade de gênero. Não é superioridade das mulheres, é igualdade entre homens e mulheres. E as políticas públicas para as mulheres são quase inexistentes. A gente não citou nada aqui, mas ginecologista, você que está assistindo, se você tem convênio, você não sabe dessa dor. Mas quem não tem convênio, quem depende do SUS, sabe a dificuldade que é a consulta com o ginecologista. E não só a consulta, depois para fazer o exame, depois para retornar nessa consulta, para mostrar o exame. É uma luta, é um sofrimento. Uma questão que a gente precisa deixar claro também depois o desafio de você colocar essa proposta em prática. Né? Mas é prioridade, porque, sim, Gilmar. Não, eu sei, eu concordo com você que é prioridade, mas eu estou dizendo assim, aí nós temos um problema de profissionais. Muitas vezes a prefeitura abre um concurso público e os profissionais de especialidades acabam não aparecendo e aí você fica desguarnecido com determinados. Não sei se o caso também não sei se o caso de ginecologista é esse, mas assim, é uma questão que também precisa buscar criatividade para solucionar. Criatividade, vontade política, mas é isso, o orçamento é curto, a gente tem que ter prioridade. Saúde da mulher é prioridade, creche é prioridade, porque essas mulheres precisam trabalhar. Combate à violência doméstica é prioridade, o município pode atuar no combate à violência doméstica. As mulheres serão prioridade. No caso específico das creches, assim, o que você teria a destacar com alguma proposta? Uma proposta que está dando muita repercussão é a creche com horário estendido. As creches aqui em Franca, elas terminam às 4h30, algumas às 5, uma ou outra 5h30, mas a maioria ali é 4h30, 5 horas. É um horário muito difícil para quem trabalha. Quem trabalha no comércio sai às 6, o horário de sapateiro normalmente é até próximo às 6. Então, a gente tem uma classe trabalhadora que ou precisa ter rede de apoio para simplesmente buscar o filho na creche. Olha que absurdo. Ou precisa pagar a van. Conversei com muitas mulheres que pagam van só para dar tempo da criança chegar no mesmo horário que ela vai chegar em casa. Isso é até cruel, você pôr uma criança para ficar 1h30, 2 horas rodando para dar tempo da mãe chegar em casa. Então, essa é uma demanda urgente. Não é para... Algumas pessoas falaram, vai dormir na creche. No primeiro momento, não é a questão de dormir na creche. No primeiro momento, é a questão de horário estendido para as mães que precisam. E, às vezes, deixar um pouquinho mais cedo também. Abre o mais cedo possível às 6h30. Tem fábrica de sapato que começa antes, que você tem que deixar a criança um pouco antes. Então, a gente precisa ter horários adaptáveis um pouquinho antes e um pouco depois para isso.
Outra coisa que é uma dor de muitas mães e que por nunca ter uma mulher prefeita, nós nunca nem pensamos sobre isso. Questão de férias. As mulheres ficam desesperadas quando chega julho, quando chega dezembro, quando chega janeiro, porque ela continua trabalhando. E nem a creche dos bebezinhos pega, né? Continua funcionando em julho. E aí essa mãe que trabalha para pagar uma vizinha para cuidar da criança, ou precisa deixar com algum familiar, ou deixa sozinho. Muitas crianças ficam sozinhas em casa. Ou talvez até tenha que sair do emprego, né? Isso, muita gente deixa de trabalhar. E aí volta para a violência doméstica. Você não consegue trabalhar, você não consegue sair de um relacionamento ruim. A gente creche é um direito da criança constitucional, mas também é muito importante para a mãe. Por exemplo, uma mulher, mãe de 3 filhos, né? Eu sei dessa dor. É verdade, porque você trabalha, seu marido trabalha e você conviveu com isso, né? Exato. Ao longo da sua vida. Ô, Mariana, uma outra questão que também dialoga aí mais com o jovem, né? Mas essa não só com o jovem, porque a cultura é para todos, né? Mas eu penso assim, na juventude, em expectativas que o jovem tem, em oportunidades de trabalho, em oportunidades de lazer, em atividades culturais. Quer dizer, tudo isso contribui para o bem-estar do município. Como é que você vê essas políticas? O que você teria assim, de novidades, de questões que dialogam com a juventude? Bom, realmente, quando a gente pensa em esporte, cultura, lazer, é para todo mundo, né? Vai da criança ao jovem, ao idoso. E eu acho que é muito importante. Eu acho que não existe uma sociedade... Você pode sobreviver sem cultura, sem esporte, sem lazer, sem fruição, né? Sem o lúdico. Mas você não vive de verdade. Você não desenvolve uma nação, um povo que consegue abstrair, pensar no futuro, imaginar, se permitir, sonhar. Então, a arte, a cultura e o próprio esporte, o esporte também dialoga com a questão de convivência em grupo, com saúde física, com saúde mental. Isso mede muito o bem-estar, né, de uma sociedade, de uma população. Então, sim, nós vamos investir em esporte e cultura, voltamos à questão do orçamento, mas agora nós temos muitas linhas de financiamento do governo federal para a cultura, por exemplo, com Aldir Blanc, Paulo Gustavo, está chegando muito dinheiro em Franca também, graças a essas leis. Não tinha você nada. Cai agora muito dinheiro. Se você tivesse dinheiro. Que fazer alguma coisa na área da cultura, tinha que ser com recurso do município. Próprio. Aliás, não só na cultura, mas em várias outras áreas. E sabe um dado importante para aquele pessoal que lida com a prefeitura como se fosse uma empresa, né? O gestor precisa ter isso em mente mesmo, mas investir dinheiro em cultura, você tem um retorno para a gente. Porque quando você faz um ato de cultura, você emprega todos aqueles profissionais de iluminação que trabalham no teatro, os atores, o diretor, não sei quem, o pipoqueiro que vende a pipoca na porta, a loja de roupa que você vendeu o figurino. Então, estima-se que a cada R$1 investido na cultura, volta R$1,60 para a economia do município. Além de tudo, ainda você tem um retorno na economia, Exato. Na geração de emprego. Exatamente. E renda para a população. E o esporte não tem nem o que dizer, né? A gente gosto muito amo Franca Basquete, amo a Francana, mas eu acho que o esporte é muito importante, que todo mundo tem que praticar esporte. Mariana, essa questão do combate à fome, né, também é uma preocupação. A gente teve um impacto grande, né, na pandemia. Muitas pessoas passaram a viver esse drama. Felizmente, agora, com a retomada da economia, né, nós verificamos uma melhora importante. Inclusive, o próprio crescimento econômico anunciado agora essa semana demonstra que está tendo mais emprego e tudo, mas ainda tem muita gente que depende, né, de ajuda, de contribuição. Tem os programas sociais, tem o Bolsa Família, tem outras coisas. Especificamente sobre o restaurante popular. A gente tem um restaurante em Franca que funciona e tem uma utilização muito grande no centro da cidade. Você tem alguma proposta que dialoga diretamente com essa questão da alimentação, especificamente do restaurante popular? Sim, a gente vai colocar um em cada região da cidade, além do que já está no centro. Não vai ser todos os 4 no 1º de janeiro, mas nós vamos
paulatinamente, implantar mais restaurantes populares, pelo menos um por região. Ah, que bacana. Bom, Mariana, nós estamos chegando quase ao final aqui do programa, mas eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte, sobre a participação popular, né? A lei orgânica do município de Franca obriga que a prefeitura realize audiências públicas para debater o orçamento municipal. Inclusive, eu e o Theo Maia, que é um diretor aqui do Notícias de Franca, nós éramos vereador na época e outros, nós conseguimos colocar na lei orgânica essa obrigatoriedade. Quando eu assumi a prefeitura, nós implantamos o orçamento participativo, fizemos audiências públicas, reuniões em todos os bairros. Aliás, eu falo assim que uma coisa que ninguém pode me criticar é que eu não apareci nos bairros. Pelo contrário, eu sempre estava presente, levando informação e discutindo com a população um jeito de resolver os problemas. E eu queria saber o que você pensa sobre isso e quais são as suas propostas para envolver a população no debate, na discussão das coisas da cidade. Sem dúvida nenhuma, é muito importante até para a democracia e para o governo e bem também essa proximidade, esse diálogo com a população. Nós vamos retomar o orçamento participativo, esse é o primeiro compromisso. Então, sim, a gente vai estar nos bairros, a gente vai ouvir a população e a gente vai construir juntos. O orçamento de 2025 já está pronto, mas o de 2026 será construído pelo povo de Franca. E eu acho isso é incrível para a gestão e é incrível para a sociedade, enquanto evolução mesmo da gente. Outra coisa é fortalecer os conselhos. Hoje eu vejo os conselhos muito abandonados, ou então muito engessados. Você pretende retomar a Casa dos Conselhos? Com certeza absoluta, nós retomaremos a Casa dos Conselhos para que os conselhos tenham mais independência, tenham mais estrutura e possam fazer o seu trabalho. Bacana. Mariana, nós estamos já no final, mas eu vou passar para você, né, para as suas considerações finais e principalmente para você agora fazer a sua propaganda, né, pedir o seu voto e tudo da população, então você pode olhar para a câmera tranquila e aí dizer assim, por que, né, eleger Mariana prefeita e Flávia vice? Bom, eu agradeço muito a todo mundo que acompanhou esse podcast. Quero dizer, volto a dizer, aliás, a importância da gente eleger mulheres para posições de poder. É um compromisso também que metade do secretariado seja composto por mulheres. A gente precisa fazer uma gestão que atenda a todos. E em 200 anos de história, nunca uma mulher chegou a governar Franca. E hoje a gente apresenta uma chapa com muita coragem, de 2 mulheres. É a primeira chapa da história também com 2 mulheres. Então é a primeira vez que 2 mulheres se candidatam aqui. E com muita coragem, com muita vontade. É muito importante que a gente pense em políticas públicas, não só para as mulheres, mas para idosos, para crianças, que a gente cuide dessa cidade. O slogan da nossa campanha é mudar de verdade é cuidar das pessoas. Porque muita gente está trazendo a questão da mudança, da renovação, mas mudar para onde, renovar para quê? A gente propõe uma mudança para cuidado, para a gente cuidar da população idosa, para a gente cuidar das crianças, para a gente cuidar da juventude, cuidar de mulheres e sem deixar de desenvolver a nossa cidade, de pensar na economia, de olhar para frente, porque, como eu disse lá no começo, o que me motivou a entrar na política é a construção de um futuro melhor, para que, inclusive, meus filhos possam viver em Franca e viver muito bem. Então, peço a confiança de todos. Estamos abertos para dialogar. O diálogo é a base não só depois de eleita, mas agora também. Sigam minhas redes sociais. O site é mariananegre.com.br. Lá tem o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Lá tem o plano de governo inteiro. Seu número qual é? Meu número é 13, Mariana Negre, número 13, vice Flávia Mildres. Vote 13, gente. Nós queremos agradecer a gentileza da Mariana de atender o convite do portal Notícias de Franca. Quero em meu nome, também em nome do Theo Maia, que infelizmente não pôde estar aqui, porque ele teve uma questão familiar, teve que viajar para São Paulo. Ele gostaria de estar aqui também para debater com você. O Theo é uma pessoa que conhece muito Franca, foi vereador, é um advogado atuante, uma pessoa sensível aos problemas sociais por toda a sua história de vida. Então,
ele me pediu para também te dar esse abraço, agradecer a sua presença, e com isso o portal Notícias de Franca está colaborando nesse processo eleitoral para apresentar os candidatos, e como vocês viram aqui, os planos de governo. Nós discutimos aqui em cima dos planos de governo para que os candidatos e as candidatas pudessem, né, expor as suas ideias, e o eleitor agora depois vai decidir. Os eleitores e as eleitoras vão avaliar, né, para tomar decisão no primeiro domingo de outubro, quando Franca então escolhe no primeiro turno, né, quem serão os candidatos que vão para o segundo turno, que provavelmente nós teremos segundo turno em Franca, com certeza, e aí precisamos saber quem é que vai disputar o segundo turno. E como eu disse nas eleições passadas, 2 mulheres foram para o segundo turno. Vamos ver o que reserva em 2024. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Mariana, mais uma vez, pela sua participação. Sucesso. Obrigada.